você vai poder usar essa fé do jeito que Deus lhe der ali a direção. A direção tem que ser dele. Nós estamos falando sobre essa transformação de Deus. E eu queria falar com vocês hoje em Lucas capítulo 4, sobre esse poder transformador que Deus tem, que o Senhor Jesus ele consegue. As pessoas ficam espantadas, simplesmente espantadas, como que uma pessoa consegue ser transformada tão rapidamente, né? Não há instituição, por melhor que seja, que consiga transformar uma pessoa como Jesus Cristo. É incrível como você consegue ver dentro das igrejas que pregam o verdadeiro evangelho, como você consegue ver uma pessoa que de um dia é de uma forma e no dia seguinte já é completamente outra. Algumas demoram um pouquinho mais, mas muitas são transformadas radicalmente da noite para o dia. E isso é tremendo, essa capacidade de Jesus tem de transformar as pessoas. E é bom que a gente não esqueça disso. Principalmente você que tem alguém em sua casa que ainda precisa ser transformado. Você não pode jamais esquecer dessa capacidade que Deus tem de transformar. Amém, Jesus? Só que aqui vai acontecer uma coisa que eu queria que você prestasse bastante atenção. Eu vou te dar aqui um versículo só do dia da tentação de Cristo. Quando ele é batizado nas águas pelo João Batista, aí a Bíblia fala que ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. O próprio Espírito de Deus o leva ao deserto. E ele passa por tentações ali, diretamente com Satanás, que aparece para ele. Depois de 40 dias e 40 noites, quando ele tem fome, Satanás aparece. Uma dessas tentações foi dele usar a capacidade de transformação que ele tem. Não dá para a gente mensurar essa capacidade. Como eu falei, é bem espantoso, digamos assim, o quanto Jesus é capaz de transformar uma pessoa da água para o vinho mesmo, como a gente fala, e é o nosso ato de fé, né? Da noite para o dia. Foi assim comigo e foi assim com a maioria aqui. Uma semana você era alguém, na outra semana você era outra pessoa, porque você abriu o coração e Jesus entrou na sua vida de verdade. Então é algo assim que só Ele pode fazer. Mas nesse versículo que eu vou ver com você aqui, é um alerta para a gente. Um alerta, que eu quero que você preste bem atenção nisso. No versículo 3, diz assim, Lucas 4, versículo 3. E disse-lhe o diabo, o próprio diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. É possível uma pedra se transformar em pão? Não, são leis que não podem ser mudadas, certo? Mas é possível também transformar uma água em vinho? Também não, porque são leis que não podem ser mudadas pelo homem. O homem não pode pegar o H2O, que é o que compõe a água, e transformar num vinho, que já tem outros elementos que eu nem sei quais são. Amém, Jesus? Lá naquela festa, Jesus transformou uma água no melhor vinho da festa, mostrando a capacidade de transformar. Só que agora aqui, a tentação que ele vai enfrentar no deserto, e que Deus permitiu que ele enfrentasse, aquilo era uma preparação para o que ele enfrentaria mais à frente. Logo depois que ele é batizado, ele assume o ministério, ele é batizado, ele vai lá para ser tentado, e foi o próprio Deus que levou ele lá para ser tentado. Lá o diabo ele quer fazer uso dessa prerrogativa que Jesus tem de transformar a vida de qualquer pessoa, de transformar até um elemento, mudando a lei da química daquele elemento em outra química, porque você transforma a água que tem a sua química em outra química, num vinho. Ele era capaz de mudar a pedra que tem toda a sua estrutura em pão, que é uma estrutura
feita pelo homem, completamente diferente, para matar a fome dele. Ele estava com fome. A Bíblia fala que só depois de 40 dias e 40 noites sem comer nada é que ele teve fome. E aí, quando ele tem fome, o diabo aparece. A maioria dos pregadores sempre dizem que o diabo espera você ter uma necessidade para te tentar na sua necessidade. Talvez por isso, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, o apóstolo Paulo fala sobre casamento, e ele fala que o homem e a mulher, o marido e a esposa, não devem ficar muito tempo sem ter conjunção, sem ter a relação. Por quê? Para que não sejam tentados por causa da incontinência. Vem uma necessidade, o casal fica com essas briguinhas bobas que alguns casais têm aí, fica um tempo sem ter a conjunção, sem ter a relação, aí vai 1 mês, 2 meses, tem gente que faz até essa mania aí do mundo ficar dando castigo um para o outro, e fica um tempão sem ter nada, e de repente o homem começa a ter necessidade, e a mulher não quer. A mulher começa a ter necessidade e o homem está bicudo. E aí de repente o diabo vem e coloca uma tentação no meio deles, e aí que começa a prostituição. Ah não, pastor, isso é vergonhice. Na maioria das vezes é. Mas também existe a tentação. Que isso, pastor? Foi o apóstolo Paulo falou. Ele falou somente em caso de consagração. Você vai jejuar, vai consagrar. Se você quiser fazer, você faz. Tem que ter acordo. Marido, domingo que vem é Santa Ceia. Hoje é quarta, né? Quarta-feira que vem é Santa Ceia da família. Eu não quero nada esses dias não, que eu quero me consagrar. Ah, eu aceito. Então tá bom. Ah, não, eu não quero, não aceito isso não. Então não pode. Mesmo você querendo fazer, não deveria fazer. Porque um deve suprir a necessidade, inclusive física e fisiológica do outro. Isso é bíblico, tá, pessoal? Não estou falando nada de mim mesmo, não. Eu estou falando que está na Bíblia. Eu vou até te mostrar isso, que senão vai ficar estranho. Vai parecer que eu estou falando sobre esse assunto aí. E eu nem estava aqui na minha anotação esse assunto. Só que eu lembrei. Vamos lá, primeira carta aos Coríntios. Marca Lucas 4 para a gente voltar nesse versículo. Não, só para não ficar na minha palavra, porque senão o pastor está inventando história. Estou inventando história não, está amarrado. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Respostas e perguntas é o título do capítulo. Respostas e perguntas acerca do casamento. Quem está com a Bíblia vai ver. Está lá o título. Está ou não está o título aí? Está aí no título, lá em cima lá do capítulo 7. Respostas e perguntas acerca do casamento. Quer saber biblicamente? Tem gente que não quer saber, porque não quer fazer o que a Bíblia manda. Mas quer saber biblicamente, resposta, pergunta do casamento, está aqui. Aí, logicamente, eu não vou ler tudo, né? Mas eu vou ler onde eu falei com vocês. Que coisa séria. Eu vou ler a partir do versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder no seu próprio corpo, mas tendo a mulher. Então, tanto um contra o outro. Essa lei vale para os dois. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez. Para o que, irmãos? Para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Entendeu? Ele está falando em caixa alta, mas está falando de sexo, está falando de relação, está falando que o casal ele tem que ter a sua, lógico, cada casal tem se controla, se completa, tem seu jeito, né? Mas tem que um suprir a necessidade do outro. Você tem que conversar. Eu não sei nem por que eu estou entrando nesse assunto, irmãos. Não tem nada a ver com o que eu ia pregar isso aqui, mas estou entrando nesse assunto aqui. Talvez tenha um pouquinho a ver, porque Jesus, eu vou voltar lá e você vai ver que o diabo ele conhece o poder transformador que o nosso Deus tem, e de vez em quando ele vai querer tentar você para transformar uma coisa de um jeito que não é para ser transformado. Jesus não obedeceu o diabo lá. Talvez tenha alguma coisa a ver, mas não sei, eu vim para o lado de cá, então eu vou falar um pouquinho só. Cuidado, amém, Jesus?
não deve defraudar um ao outro, a não ser por consentimento mútuo no caso de consagração. Eu briguei muito com uma pessoa uma vez, numa outra igreja que eu passei, sem falar nomes, e nem o nome do bairro eu vou falar, nem da cidade, não. Mas o homem, ele, quando chegava a semana da Santa Ceia, ele falava que ele ficava uma semana inteira sem chegar perto da mulher. E eu falava assim: peraí, amigo, sua mulher concorda com isso? Às vezes sim, às vezes não. Eu falei: então você está errado. É bíblico, se ela concorda, faz. Se ela não concorda, não faz. E o homem que fazia isso, era o homem que fazia. Ele falava: não, uma semana passou, nem chego perto dela, que é consagração para a Santa Ceia. Pô, coisa bonita, linda, glória a Deus, um homem que se consagra, oh, aleluia. Mas se a mulher não concorda, ele está em pecado, está errado, está em rebeldia, porque a Bíblia fala que tem que ter consentimento. Amém, Jesus? O meu corpo não me pertence, pertence a minha esposa, o corpo dela não pertence a ela, pertence a mim. E se eu quero me consagrar, me separando fisicamente, ela tem que concordar. Vamos fazer, pode fazer, está tudo bem. Aí sim, se não, não poderia nem fazer. Você deu para entender? É só para não ficar na minha palavra, está aqui, ó. Você pode meditar bem nesse versículo, que eu nunca mais esqueci quando eu li isso aqui. É importante na vida de um casal, de uma família, saber se consagrar e saber como se relacionar, e relacionamento santo em nome de Jesus, tá bom? Agora, voltando lá em Lucas 4, era só para não ficar na minha palavra, porque, poxa, é um assunto difícil de falar na igreja assim, né, abertamente, mas às vezes tem que tocar nesse assunto, desmistificar algumas coisas, né? Vamos lá. Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto, lá 40 dias, 40 noites jejuando, mas aí teve fome, e o diabo aparece justamente quando ele tem fome. Ah, tem a ver, né? Então agora eu entendi porque Deus me levou para lá, necessidade, né? Então, a vida a dois tem necessidades, e eu tenho que suprir as necessidades da minha esposa, e a minha esposa tem que suprir as minhas necessidades. Todas essas necessidades precisam estar dentro do padrão bíblico, lógico. Eu não tenho que fazer nada que o meu Deus não aprove para agradar quem quer que seja. Meu Deus tem que aprovar primeiro o que eu faço. Ponto. Entendeu? Caixa alta, mas dá para entender. Eu não vou fazer nada, não vou suprir a necessidade de uma pessoa se esse suprimento de necessidade vai ferir a palavra. Não, aí não. Mas se é dentro da palavra, eu tenho que suprir a necessidade da minha esposa e ela minha, em nome de Jesus. Dentro da palavra. Fechou? Bom, aqui eu quero chamar a sua atenção, porque o diabo, ele vai tentar usar Jesus Cristo. Ele vai tentar manipular o poder que Jesus tem de transformação. Pensa comigo, se o diabo tentou aqui, claramente, manipular o poder que Jesus tinha de transformação, você acha que ele não vai tentar manipular a sua cabeça? Você acha que ele não vai tentar manipular a sua capacidade? Ele vai tentar manipular você. Ele vai tentar colocar diante dos seus olhos dificuldades. Ele vai tentar cegar você para as soluções que Deus pode lhe dar. Ele vai tentar mostrar a você só o que ele quer que você veja. Ele quer manipular suas ações. Ele é manipulador. Assim que é o diabo. Não é à toa que a palavra diabo significa enganador. Ele manipula a gente. Se você permitir, ele vai manipular você, e de repente você pode fazer algo pensando até que é de Deus, porque está nas suas mãos, diante do seu poder fazer. Então você, até achando que está dentro da vontade de Deus, você pode fazer algo que na verdade está agradando ao diabo. Porque Jesus podia transformar. É impossível transformar pedra em pão, concorda? É impossível, é ou não é? É impossível transformar pedra em pão, mas Jesus podia fazer isso, sim ou não? Também era impossível transformar água em vinho, mas ele transformou. O poder de transformação do nosso Deus é inimaginável, irmãos. Deus pode pegar o traficante hoje e fazer ele de pregador do evangelho daqui a alguns meses.
Ninguém reabilita um traficante como Jesus reabilita. Ninguém reabilita um viciado como Jesus consegue reabilitar. Ninguém reabilita um viciado em pornografia, em um adúltero, numa pessoa fiel, como ele pode fazer. Ninguém consegue fazer o que o nosso Deus faz. Creia no poder transformador dele. Creia. Creia, não desista não, continue ali lutando. Ah, mas eles não querem vir à igreja, traz a foto dele. Ah, mas ela não quer vir à igreja, traz a foto dela, traz a roupa dela, consagra para Deus, apresenta para Deus. Quando você estiver olhando, é como se a sua filha estivesse contigo, se o seu marido estivesse contigo, se a sua esposa estivesse contigo. Senhor, ele não pôde vir, mas eu trouxe a camisa dele aqui, ó. Eu trouxe a foto dele aqui, estou representando meu marido aqui hoje. Eu não aceito meu marido nesse vício, eu não aceito meu marido nessa vida. Eu quero um homem correto comigo, eu quero mudar, eu casei, não foi para sofrer desse jeito. E você precisa continuar lutando, precisa continuar crendo no poder que ele tem de transformar. O diabo, ele acreditava tanto. Você fala, pô, pastor, o diabo acreditando? O diabo crê. Ele conhece. E a Bíblia fala que ele treme diante do poder do nosso Deus. Aqui, ele está pegando Jesus no início do seu ministério, carne e osso como a gente, recém-batizado nas águas, com fome de 40 dias, 40 noites, então estava bem necessitado mesmo. E a tentação que ele traz é justamente de comida, apelando para o poder transformador que ele tinha, porque quem transforma água em vinho e consegue mudar a química de um material, conseguiria também transformar pedra em pão. Jesus disse certa vez que se a gente não clamar a ele, as pedras vão clamar. Ele é capaz até de fazer uma pedra clamar, a criação sem alma clamar a ele. Tudo que tem fôlego, diz a Bíblia, louve o Senhor. Amém, Jesus? Nós não podemos perder essa fé, essa fé na capacidade transformadora que Jesus tem, na capacidade que ele tem de entrar na sua família e restaurar, e mudar, e fazer você ter uma vida diferente. Você não precisa ser igual a aprender o que aprendeu desde a infância. Tem coisas boas que a gente carrega da infância, mas tem coisas ruins também. Tem coisas boas que a criação dos antigos nos trouxeram, mas também tem coisas ruins. E a gente precisa ir se readequando. A gente precisa permitir que Deus entre e vai nos reeducando. Eu não preciso continuar sendo igual. Ele pode me mudar, ele pode me transformar. E essa transformação começa comigo, para depois entrar na minha casa. Eu não posso querer mudar alguém se eu não demonstrei nenhuma mudança. Eu não posso chegar para uma pessoa e falar assim, Jesus muda a sua vida. E a pessoa olha para mim e fala, mas não mudou nem a sua. É o que ela vai falar para mim. É como a minha mãe que falava para eu não fumar, com cigarro na boca. Com 9 anos já bebia cachaça. Já fumava. Com 11 anos, 13, perdão. Com 13 anos comecei já nas drogas. Mas não fuma. Pega um cigarro para mim lá dentro. Não acende não, hein? Senão vai apanhar. Eu era criança. Pegava o cigarro para eles. Minha mãe é uma ótima mãe, tá? Minha mãe está no céu com Jesus já. Eu levei ela a Cristo. Meu irmão mais novo levou ela a Cristo e eu batizei minha mãe, tá? Ele levou ela a Cristo, eu batizei. Então, assim, já faleceu, já está com Jesus, já está salva. Não estou falando mal da minha mãe, mas antes, quando a gente era criança, ela e meu pai fumavam 2, 3 carteiras de cigarro por dia. E quem pegava o cigarro para eles era a gente. Você acha mesmo que uma criança de 7, 8 anos, curiosa, levada, não vai acender o cigarro? Não vai querer saber por que o pai e a mãe fumam tanto, por que o pai e a mãe gostam tanto. Minha mãe está tão nervosa, mas quando fuma o cigarro, que calma. Ela fica relaxada quando fuma o cigarro. Você acha que uma criança não vai querer saber como é que é isso? Eu acendia cigarro toda hora.
E de vez em quando até levava uns tapas, quando ela via que eu acendi, mas dava um tapinha, pegava o cigarro e ia fumar e está tudo bem. Você acha que a criança não vai querer saber como é que é isso, irmão? A transformação precisa começar na gente. Mas eu só vou receber transformação se eu acreditar nesse poder de transformação. O diabo sabia que Jesus podia transformar uma pedra em pão. Ele sabia. O diabo, irmãos. E às vezes a gente não quer acreditar nesse poder de Deus transformar a nossa vida. Entra na igreja, sai da igreja, entra na igreja, sai da igreja, entra na igreja, sai da igreja. Não se firma com Deus hora nenhuma, como se Deus não pudesse transformar a sua vida. E através de você, a sua casa. O diabo acreditou. Que heresia, pastor. Que heresia? O que está escrito, irmão? Ele crê, só que ele treme. Estou falando heresia, estou falando que está escrito. E quando ele fala para Jesus transformar a pedra em pão, isso não é metafórico, não, isso é real. Isso é literal. Ele sabia que Jesus tinha, literalmente, o poder de transformar uma pedra em um pão. Porque ele transformou a água em vinho. Impossível. Ele mudou a química da água e transformou numa química diferente ali, sem fazer força. Se você for lembrar da festa de noivado, quando ele faz, festa do casamento lá quando ele faz, ele manda pegar 6 talhas, põe águas nelas. Colocaram. Não teve força nenhuma. Tamanho poder do nosso Deus. Põe água nelas, ele falou. Colocaram. Agora vai lá e entrega ao mestre da festa lá. Quando entregaram no mestre das festas, que ele foi ver, já não era mais água. Ele não fez dancinha. Ele não fez ritual nenhum. Amém, Jesus? Ele não ficou lá de joelho, horas, orando ao Pai, pedindo, se fosse da tua vontade, se for da tua vontade, por favor, transforma essa água, se for da tua vontade, por favor. Não, simples. Bota água, botaram. Leva lá, levaram. Quando foi tirar a água, já era vinho. E o mestre de sala, quando provou do vinho, caramba, chamou o noivo, vem cá, noivo. Eu não entendo você, sinceramente, porque eu já fiz várias festas, e eles colocam o vinho bom. Quando a pessoa se embriaga, eles começam a colocar tudo vinho ruim. Porque quem está bêbado não está nem aí, bebe até desodorante. E acha que é cachaça boa. Quem está bêbado. Já vi, tá? Já vi um bêbado beber desodorante e achar que é coisa boa. O que eu estou falando, eu já vi. E morreu cedo, cirrose. Infelizmente. Tá bom? Eu já vi. Já vi. Um drogado, se você amassar, depois de estiver drogado, se você amassar um comprimido e der para ele, ele vai cheirar. E eu já vi. Já vi isso acontecer. Infelizmente. Infelizmente. É feio o negócio. Amém, irmãos? O mestre Sala fala assim para o dono da festa, mas peraí, você fez diferente. O melhor vinho você deixou para o final, nunca provei um vinho igual a esse. Claro, não existia. Jesus tinha acabado de transformar uma água em vinho. Aquele vinho nunca existiu na face da terra. Foi uma coisa divina. O diabo sabia, irmãos. Aquilo não era uma conversa fiada, não. O diabo sabia que Jesus era capaz, se ele quisesse, ele era capaz de transformar a pedra em vinho. Ele era capaz de transformar a pedra em pão. Ele estava cheio de fome. Ele foi direto na necessidade. E ele sabia. Eu preciso saber, irmãos. Se até o diabo acreditou que Jesus era poderoso para transformar uma pedra em pão, que dificuldade é essa que você tem de acreditar que Jesus pode entrar na sua vida e mudar você? Amém, Jesus? Muitos aqui tiveram uma transformação parecida com a minha. Num dia era de um jeito, uma semana depois era outro completamente diferente. No dia seguinte era completamente diferente. Porque muitos aqui abriram o coração quando tiveram um encontro com Deus, como eu abri. E não precisou ficar balançado, será que vale na igreja, no mundo, parece o Raimundo? Não.
Tem algum Raimundo aí? Desculpa, é só brincadeira, tá? Só para descontrair um pouquinho, tá? Para não ficar pesada a mensagem. Se tiver aí, é brincadeira. Tá bom? Brincadeira de mau gosto, aliás, desculpa. O que eu quero que você entenda, voltando para a seriedade aqui, é que depende de você. É isso. Depende de você. A transformação de Deus depende de você. Não falta nele nenhuma capacidade. Nenhuma. Você pode ter 40 anos de vício. Você pode estar separado há 10, 15, não sei quantos anos, e se Deus quiser, você vai conhecer. Se Deus operar e Ele quiser restaurar isso aí, você vai encontrar aquela pessoa de novo e de repente vai terminar a vida aí juntos. Que eu já vi acontecer isso. Ali em Madureira nós tínhamos um casal, não sei se ainda está lá, sinceramente, mas ali tinha um casal que tem uma história muito bonita, testemunho muito bonito. Eles se separaram, época do mundo, farra, pagode, aquelas coisas todas. E aí eles brigavam muito, traição, aquela coisa toda, se separaram. Ele viveu a vida dele, ela viveu a vida dela, acabou, separação. Aí um dia a mulher entrou na igreja e encontrou ele. Ela sentou lá atrás, o homem estava lá na frente, ela falou, acho que é o meu ex-marido. Isso já tinha passado 10 anos, 10 ou 12 anos, uma coisa assim. Entre 10 e 12 anos, não lembro exato. Mas era mais de 10 para frente. Aí ela esperou ele na saída. Aí você está na igreja? Eu falei, estou convertido, estou frequentando aqui. Eu falei, também me converti, estou começando a vir aqui, estou gostando. Eu falei, então, domingo que vem você vai vir? Vem, vamos nos encontrar aqui na porta para a gente participar do culto juntos? Tá bom, que hora? Que tal? Tá. Você encontrou, aí entrou para assistir o culto junto. O culto aqui é abençoado, vou ficar por aqui mesmo. Isso já faz muitos anos isso. Aí ele falou assim, poxa, podia encontrar comer uma pizza junto, hein? Vamos falar como é que está a nossa vida? Aí foi lá, vamos para a igreja? Vamos para a igreja. E foi para a igreja. Entre uma pizza e outra, entre um culto e outro, os dois se apaixonaram novamente e casaram novamente. Já estavam separados há mais de 10 anos. O nosso Deus faz, irmãos. O diabo, ele não estava jogando conversa fora, não. Ele sabia que Jesus tinha a capacidade de transformar aquelas pedras em pães para matar a fome dele. E por que Jesus não fez, pastor? Porque ele jamais obedece o diabo. Aí você tem que prestar atenção. Jesus não tem pacto com a coisa errada. Não adianta você tentar, engendrar coisa aí. Não, aqui não encaixa não, mas eu vou cortar aqui, vou queimar aqui, vou derreter um pouquinho para encaixar. Com Jesus isso não cola, ou você se acerta, ou sua vida não muda. Jesus, a coisa tem que encaixar, irmãos. Não tem essa coisa de ajustar. Não, essa peça é outra. Não dá não. Não, peraí, eu vou lixar. Você já fez uma chave, uma cópia de chave, que não pegou na porta? Você tentou abrir e não fechou? Não abriu? Aí você leva para o chaveiro, está com defeito, não está abrindo. Você já viu o que o chaveiro faz? O que ele faz? Não lixa de novo? Vai lá, tenta de novo. Aí abre. Ele ajustou. Não estava encaixado. Jesus faz isso. Ele quer lixar você. Deixa Jesus te lixar. Amém, Jesus? Não tenta forçar não, que você vai quebrar dentro da fechadura. Tem gente se quebrando aí, porque quer forçar a barra. Irmãos, é o diabo que faz coisa suja, o nosso Deus faz coisa limpa. É o diabo que faz por meios errados. Essa história de que os fins justificam o meio, isso é coisa demoníaca. Os fins nunca justificaram os meios, não. Os meios têm que ser corretos para alcançar coisa boa. Não adianta você querer alcançar coisa boa por meios ruins, não. Por meios malignos, não. Malignos, isso é a filosofia do diabo. Os fins justificam os meios. Eu quero alcançar isso aqui, então não importa o que eu vou fazer para alcançar isso aqui. Não, isso é coisa maligna. Importa sim. Jesus podia transformar a pedra em pão? Sim ou não? Por que não transformou? Por quê? Exatamente, porque era o diabo que estava falando. Não adianta, irmãos. Não tente salvar seu casamento com atitude maligna,
com atitude torta, com atitude errada. Não tente salvar a sua empresa com atitude maligna, torta, errada. O importante é eu salvar porque Deus quer. Tem um papo agora por aí, nas igrejas, que se Deus quer, se é por amor, né? E Deus é amor, então tudo é válido. Você cuidado com essas pregações, tá? Essas pregações fajutas aí. Que as pessoas ficam misturando o amor carnal com o amor de Deus. E fica dizendo que Deus é amor. Então, se tem amor na nossa relação, tudo vale. Se tem amor nesse negócio, tudo vale. Se tem amor no que você está fazendo, tudo vale. Porque Deus é amor. Não misture um amor carnal humano com o amor de Deus. Está cheio de pregação agora aí fora. Você abre o teu olho para não começar a fazer coisas que o diabo gosta, porque você está tendo um fim que te agrada, você acha que está tudo bem. Não, Jesus não transformou a pedra em pão porque foi o diabo. Se Deus fala para ele assim, filho, transforma a pedra em pão e come, não quero você com fome, ele transformaria aquela pedra em pão. Tinha poder para isso. Tinha poder para transformar aquela pedra em pão. Mas jamais, jamais ele obedeceria o diabo. Por isso que ele não transformou. Amém? Não queira, irmãos. É uma tentação. É uma tentação quando você quer muito uma coisa, muito, e de repente vem e o diabo prepara uma mesa farta para você assim, ó. Se você fizer isso, você vai conseguir. É tudo que eu queria. Tem umas coisinhas aqui que talvez não agrade muito meu Deus, mas tudo bem. Eu acho que é de Deus, porque Deus quer o meu bem, Ele é amor. Não. Se fosse assim, Ele teria transformado pedra em pão, porque já estava com fome. É sim. Não tem nada demais, eu sou filho de Deus, eu posso fazer isso. Não. Nem pensou duas vezes. Amém? A resposta dele foi, versículo 4, Jesus lhe respondeu dizendo, escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, eu tenho a palavra do meu Deus para me alimentar. Te obedecer que eu não vou. Amém, Jesus? Coloca isso no seu coração. Eu coloquei aqui, ó. Jesus jamais tomaria uma decisão influenciada por Satanás. É uma dica para a gente. Eu escrevi essa frase aqui. Jesus jamais tomaria essa decisão ou qualquer outra decisão influenciada por Satanás. Então você precisa saber quem é o seu influenciador. Você quer ir lá e quer brigar com aquela pessoa. Quem está te influenciando? Você quer entrar na mídia e falar mal daquela pessoa no Instagram ou no Facebook, respondendo, falando mal, criticando. Quem está te influenciando a entrar lá no Facebook para falar aquilo? Quem está te influenciando para entrar lá no Instagram para falar aquilo? Você quer arrumar confusão porque aquela pessoa realmente te fez muito mal. Mas quem está te influenciando a arrumar confusão com aquela pessoa? Quem é o seu influenciador? Hoje é fato, né? As pessoas, a influência, você é influenciado o tempo todo, né? O tempo todo você é influenciado. Eu lembro que há um tempo atrás eu vi um filme, um trechozinho, nem vi o filme, não, acho que eu vi esse filme todo. Não lembro se eu vi tudo, faz tanto tempo isso. Mas o rapaz era um apostador e ele estava com as roupas assim, com uns jogadores assim na frente, e tinha um outro que era apostador também. Ele chama e fica mostrando. Rapaz, é uma coisa assim de dor. Eu falei, será que isso é verdade? Eu fiquei pensando, né? Porque ele batia assim no ombro da pessoa, olha esse jogador ali, papo. E esse time, e o cara ficava olhando. Aí depois apostaram lá não sei o quê, e o cara escolheu o número que ele queria. Aí o cara perdeu e ele ganhou o dinheiro todo do cara. Os caras eram doidos, apostava tudo. Aí ele ganhou o dinheiro do cara. Aí a mulher falou para ele assim, como é que você conseguiu fazer uma coisa dessa? Aí ele falou assim, eu plantei esse número lá. Tinha um colega dele, com uma roupa, com um número, que fazia um gesto lá e virava o número para lá, e ele tocava no cara para o cara olhar. O cara olhou o número tantas vezes e ele nem percebeu, ficou no consciente. Quando ele falou o número, o cara falou o número que ele queria.
Eu fiquei pensando, falei, será que tem gente que influencia desse jeito? Tem, o diabo. Você entendeu a analogia? Se você deixar, irmãos, o diabo vai influenciar você e você vai achar que tem que fazer aquilo, porque se você não fizer isso, você não vai conseguir. Se você não fizer desse jeito, você não vai se dar bem. Outros estão se dando bem, estão vivendo bem, e só você é o sofredor desse mundo. E se você não fizer igual eles estão fazendo, então você também vai continuar sofrendo, porque o fulano está se dando bem. Outro dia eu ouvi uma frase aí, alguém falando, só se dá bem no nosso país quem rouba. Mentira. Mentira. Esse aí já está influenciado. Vai fazer besteira se é que já não está fazendo. Já está influenciado. Por quê? Pelo monte de notícias dessa roubalheira que a gente vê no nosso país aí. Essas notícias todas já influenciou a mente daquela pessoa. E isso tem muita gente pensando assim, tá? Se eu não for desonesto, eu não cresço. Muita gente está pensando assim. E não é verdade. É a minoria, na verdade. A maioria dos brasileiros são pessoas honestas e trabalhadoras. A maioria. Amém, Jesus? A minoria está falando, mas eles se dão bem. Se dão nada, irmão. Tudo sem envergonhado aí. De vez em quando sai um internado desse aí, todo terno, enjaulado aí, envergonhando a família toda aí, aparecer até na televisão. Isso não é vida, não. E se passar esse mundo bem, quando chegar a eternidade, meu Deus do céu. Quando ele vê aquele bicho lá, vermelho, chifrudo, diz que tem chifre, eu não sei, né? A Bíblia não descreve ele, né? O pessoal que fez aquele desenho lá, e todo mundo gosta de ver, acha que é assim, né? Aquele bicho grande, com perna de bode, com chifre grande, vermelho, com rabo grande, né? Mas isso tudo é coisa do imaginário do homem, tá? Tá bom? Não pensa que você vai ver o diabo desse jeito, não. Você vai ver ele esbelta, bonitinho, olho azul, verde, rebolando. Me deixa quieto, Jesus. Jesus. Trava minha língua, Jesus. Um pouquinho. Amém, irmãos? Está dando para entender, sim ou não? O diabo, ele consegue acreditar, ele acreditou que Jesus era capaz de mudar a pedra em pão. E a gente, às vezes, que deveria acreditar em Deus, a gente não acredita. E fica aí pulando para lá e para cá, não se firma nunca. Como se Deus não tivesse o poder de transformar você de dentro para fora. Não só de fora para dentro, mas principalmente de dentro para fora. Ele tem esse poder, ele quer fazer isso com você. Mas é da vontade de Deus a transformação da sua família também. Ele que começa, só que isso aí começa por nós, né? Então, para a gente fechar, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Então você entendeu que o diabo vai tentar te influenciar, entendeu? Sim ou não? Ele tentou influenciar Jesus, quebrou a cara. 3 vezes lá no deserto nas tentações. Eu falei só da pedra e pão. Essa transformação aí, que as outras tentações foram diferentes. E hoje eu estou falando sobre transformação. Jesus era capaz de transformar a pedra em pão. E não transformou por quê? Quem lembra? Porque não ia obedecer ao diabo. Era o diabo que estava falando para ele, conversando com ele, dando a ordem para ele. Ele jamais ia obedecer. Mas se o pai falasse para ele, meu filho, 40 dias, 40 noites sem comer nada, pode transformar essa pedra em pão, ele transformaria. Porque tinha poder para isso. E agora mais ainda. Ele falou, todo poder me foi dado, tanto no céu quanto na terra. Todo. Então morreu, ressuscitou, está lá no céu agora, junto ao Pai, e ele pode mudar a sua vida completamente. Poder transformador. Amém? Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte:
Mas, ora, versículo 17 e 18. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há... Para aí um pouquinho. Eu vou ler depois o 18 com você, mas para aí um pouquinho. Só temos liberdade quando o Espírito do Senhor tem a liberdade dada por nós de entrar na nossa vida. Vou repetir. Só temos libertação, uma liberdade verdadeira, onde o diabo não pode mais nos tocar, onde o diabo não pode mais ter força nenhuma na nossa vida e na nossa mente, quando nós damos a liberdade do Espírito de Deus entrar na nossa vida. É você que dá essa liberdade. A mesma liberdade, mesma talvez não, mas semelhante, que um homem dá para uma mulher morar na casa dele, que não é a esposa dele, que mal conhece, começa uma relação fajuta e bota a mulher dentro de casa como se fosse uma esposa. E de repente a mulher está lá mandando na casa do cabra. A mesma liberdade que algumas mulheres bobinhas, mal conheceu o homem, já bota o homem dentro de casa e daqui a pouquinho está sofrendo, porque nem marido é, e já botou o homem dentro de casa em vez de ter uma coisa, ter um relacionamento correto. Como é que pode ter uma liberdade de entrar na minha casa? Nem todo mundo entra na minha casa, não. O que é isso? Eu falava com o irmão. Não, foi com ele, não, foi com o Ian. Cadê o Ian? Está lá dentro? Ah, é você que está mexendo aí. Hoje você está escondidinho aí, né? Falava, acho que foi com ele, não sei se você estava junto. Eu fui no chaveiro fazer cópia de chave da minha casa. E tinha uma porta que está sem chave. Tem que ir um chaveiro ir lá para abrir a porta e pegar a fechadura e fazer direto na fechadura. Falei, vou chamar esse chaveiro para ir lá, para fazer. Quando eu comecei a fazer a cópia da chave, o cara acende o cigarro e começa a falar um monte de malandragem, um monte de esperteza, um monte de palavrão. Cada frase um palavrão. E eu falei, eu vou botar esse cara dentro da minha casa? Não vou, não. Não, vou esperar aparecer um chaveiro de Jesus para levar para lá. Não boto qualquer um dentro da minha casa, não bota qualquer um dentro da sua casa, não, irmão. Eu olhei assim e falei, o cara cheio de malandragem. O cara tem um emprego, um trabalho, uma profissão, em vez de saber tratar as pessoas, está ali na minha casa soltando fumaça, eu tive até que afastar assim, e fiquei conversando com ele de longe. E ele está lá fumando e fala, e malandragem, que não sei quem, que fulano de tal, que tinha que morrer, que não sei o quê, e palavrão, E eu, sim. No meu coração, meu Deus, salva esse homem. Mas faz ele fazer uma chave rapidinho. Até que não demorou, não. O cara é bom profissional, tá? Ele fez a chave rapidinho. Eu levei para casa. As cópias que eu fiz, todas elas funcionaram. Falei, caramba, profissional é bom, mas eu não vou botar um homem desse dentro da minha casa. Sei lá o que esse homem tem. Quais são os amigos desse homem? Quais são as amizades desse homem? Eu não quero saber de nada disso, não. E não botei, e não chamei. Ele me deu até o cartãozinho, eu até joguei fora já. Você está entendendo, irmãos? A gente precisa entender que é o Espírito de Deus que traz liberdade para a gente. Sem Ele não temos libertação. Sem Ele, o mundo vai continuar influenciando a gente. Se eu não permito que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor esteja pautando a minha vida, dirigindo a minha vida, eu vou continuar sendo influenciado por Satanás mesmo. Satanás tentou influenciar Jesus, você acha que ele não vai tentar influenciar você? Ele foi ousado ao ponto de tentar influenciar Jesus, para que Jesus fizesse uma coisa impossível de ser feita, mas que ele sabia que Jesus podia fazer. Você acha que ele não vai influenciar você a fazer coisas que depois você vai se arrepender? Amém, Jesus? É Ele que é influenciador. Ele está influenciando o homem casado a ter outra mulher, a atrair a esposa, a olhar para a esposa e ter nojo da esposa, a olhar para a esposa e achar que a esposa não vale mais a pena. Tudo é influência do diabo, irmãos. Todo homem é igual, toda mulher é igual. Se tiver um defeito ou outro, é físico. Mas na essência é a mesma coisa. Entende? Às vezes a natureza coloca uma coisa aí estranha, uma mutação, alguma coisa, essa coisa do diabo. Mas a gente na essência é a mesma coisa. É ou não é?
Eu tenho 2 olhos, o pastor tem 2 olhos. Tem um nariz e tem um nariz. Se tivesse 2, era alienígena. Ou uma mutação. Eu tenho uma boca, eu tenho uma boca, tenho 2 orelhas, tenho 2 orelhas, tenho uma cabeça, eu tenho um cabeção. Oh. Brincadeira, pastor. Brincadeira. Você está entendendo o que eu quero dizer? É a mesma coisa. Ah, mas porque fulana lá do trabalho é magrinha. A minha esposa está rechuchudinha. Tá bom, tem mais carne para apertar, amigo. Está reclamando de quê? Não, mas é porque, sabe como é que é nada? É o demônio que está influenciando você para trair sua esposa. Está olhando para outra mulher, achando outra mulher mais bonita. Amarradíssima, a mais bonita é aquela que está contigo. A minha mais linda para mim, eu vivo elogiando ela, que ela é linda. A sua é mais linda para você. E acabou, não tem essa história de ficar olhando para a mulher do outro. Que conversa de demônio é essa aí? Isso é influência, o diabo é influenciador, irmãos. Ele é influenciador. Se ele tivesse aqui agora, tivesse uma profissão, seria influência. Estaria no YouTube aí. Aliás, ele está lá, fazendo um monte de coisa. Tem muitos lá. Tá dando para entender, sim ou não? E os influencers agora vão ficar chateados comigo. Não estou falando mal dessa profissão, não. Estou falando que ele é um grande influenciador. E se ele tentou influenciar Jesus, não pense que ele não vai tentar influenciar você. Você tem que filtrar aqui, ó. Pensei em fazer isso. Mas por que eu pensei em fazer isso? Quem está me influenciando a fazer isso? Espera aí, Jesus não me influenciaria a fazer isso. Isso não está na palavra dele. Então tem outro te influenciando. Pula fora disso. Mas se eu fizer, vai dar bom. Não vai dar bom, não, vai dar ruim. Porque o seu influenciador não está sendo o Espírito Santo. Onde está o Espírito de Deus tem liberdade. Onde não está o Espírito de Deus tem outro espírito. E ali é a prisão. O diabo quer que você fique na mão dele, aprisionado por ele. Ele te influencia a fazer algo. E se você faz, está na mão dele. A gente precisa clamar a Deus para Deus libertar a gente novamente. E nos tirar da mão dele novamente, se for o caso. Mas o bom seria que nem caíssemos na mão dele. Amém? Agora sim. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, aí está falando do povo de Deus, tá? Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho, a glória de quem? Do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Caramba, hein? Não é forte? De glória em glória, irmãos. Você não vai dormir com defeito e acordar perfeito. Não é de glória em glória. Mas você precisa mudar. E mudar com influência do Espírito do Senhor. Mudar com influência da palavra de Deus. Não aceitando influências externas. Não aceitando influência mundana. Não aceitando influência que venha do mundo. Você vai a determinado lugar e a pessoa... São conversas assim que às vezes até chateia a gente. A gente tem que saber lidar com as pessoas e tratar com as pessoas. Mas eu não tenho que concordar com as pessoas. Eu tenho que ser educado com as pessoas. Isso eu concordo. Eu tenho que saber tratar as pessoas. Eu concordo. A vida dela não compete a mim, compete a ela. Então, se ela quer beber a cerveja dela, se ela quer xingar, se me incomoda... Quem se incomoda, que se mude. Não é uma frase, tem uma frase dessa? Quem se incomoda, que se mude? Não é assim ou é diferente? Então, quem se incomoda, que se... Não, tá. Aí também vocês pegaram pesado comigo agora. Os incomodados que se mudem, não é? Então, quem se incomoda, que se mude. Não é a mesma coisa? Vocês estão implicando comigo, hein? Não é a mesma coisa, pessoal. Poxa. Não é? Vocês estão implicando comigo agora. Os incomodados que se mudem. Tá bom. Então, se eu chego num lugar para trocar um pneu, e lá o cara está falando comigo, está fumando, está xingando, mas está lá. Não, porque o outro teve aqui, que não sei quem, que ontem aconteceu não sei quem, que eu espanquei não sei quem, que eu bati não sei quem. O cara está trocando pneu. Eu vou ficar de olho no trabalho, que tem que trocar o meu pneu direito. Tá, eu vou falar com ele.
Se houver uma brecha, eu falo de Deus. Irmão, não vale a pena essa violência toda. Rapaz, não vale a pena ficar chateado desse jeito. Às vezes deu uma brecha. Se tem, eu entro. Mas se eu vejo que não tem, Deus não me levou ali para aquilo, eu vou ficar ali. Naquilo que eu posso falar, eu falo alguma coisa, então eu só fico ouvindo. Tem gente que precisa de um bom ouvinte, né? Para ouvir, né? Porque tem tanto para falar, você fica só ouvindo. Eu atendi uma pessoa uma vez, que ela sentou na minha frente assim, o casal. Falou, mas falou. Aí eu falei, vamos orar, porque isso aí só de bar de oração. Mais ou menos isso que eu falei. Pastor. Poxa, muito obrigado. Esse atendimento foi demais. Eu não falei nada. Eu só ouvi. Eu não falei nada, eu só ouvi. Tem gente que está precisando falar, deixa a pessoa falar, né? Aí você quer se meter, quer dar uma de mais santo do que os outros. Não, mas é você que está por causa disso, porque eu estou na igreja, eu estou melhor do que... Não, está melhor que ninguém. Você tem que continuar ali e saber ouvir as pessoas em nome de Jesus. Eu estou no território da pessoa. O trabalho é da pessoa, o local é da pessoa, só sou um cliente. Ele devia me tratar bem. Eu penso assim, tá? Ele devia olhar para mim e falar assim, pô, esse homem não é como os outros, não bebe, não tem cheiro de cigarro, estou vendo o carro dele, não tem cigarro nenhum, não tem algo que simbolize uma outra religião, vou ficar tranquilo, vou conversar com ele de boa. Não, mas tem gente que é desbocado mesmo. Mas tá lá, vou fazer o quê, irmão? É a vida dele. Né? Terminou? Terminou. Tá legal? Tá. Quanto é? Tanto. Toma. Deus te abençoe, amigo. E pode ter certeza que Deus ele vai te ajudar em nome de Jesus. Tá? Acabou. Entrou no carro, foi embora, o cara fica até constrangido depois. Mas eu não tenho. Eu que tenho que sair dali. Não é ele, o local é dele, ué. Eu que tenho que sair dali. Certo? Se for o caso, irmão, depois se eu terminar, eu vou beber uma água ali. Quando terminar, quanto tempo leva? Meia hora? Eu volto já, tá bom? Não recomendo fazer isso. Porque esse tipo de coisa você tem que ficar perto para ver. Porque é uma esperteza danada aí, mas tudo bem. Mas vai lá e volta depois, pega o carro e vai, porque não é ambiente para você. Ou então você fala, irmão, deixa, eu vou fazer em outro lugar. E já faz em outro lugar. É por isso que eu gosto de onde eu moro, conhecer os lugares. Eu vou em um, vou em outro, eu vou. Aí vou escolhendo as pessoas certas para quem vai prestar serviço. Amém, irmãos? Eu tenho essa mania, coisa minha, tá? Só estou falando. Onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Mas todos nós com cara descoberta. Ele está falando da lei, ele está falando da graça de Deus. Só para você ter o contexto. Ele está falando da lei, da época do Moisés. Moisés colocava um véu no rosto, quando ele tinha um encontro com Deus, para ninguém olhar direto no rosto dele, tá bom? O contexto é esse aqui. Mas ele está dizendo o seguinte, rosto descoberto, ou seja, Deus conhece você e você conhece a Deus. Você se encontrou com Deus realmente, não tem nada que se vergonhar. A graça de Deus é contigo. Aí ele fala que a gente vai refletindo como se fosse no espelho, irmãos, a glória do Senhor. É quase que perfeito, né? Você olha no espelho e você se vê. Não é assim? Você olha no espelho e você se vê. Você vê, lógico, uma imagem invertida, mas você olha para o espelho e você vê. Você se maqueia. Hoje mesmo você já esteve diante de um espelho. Para você sair de casa, você já teve outros no espelho. Uns demoram mais, outros demoram menos, outros, né? Depende da vaidade um pouquinho, depende do que você faz, né? Quem tem gente que tem cabelo que é só fazer assim, tchum, pum, já está pronto, né? Tchum. Tem uns que tem um cabelo assim alguns assim que já tem que dar um jeitinho para lá, para cá, para fechar um buraquinho aqui, outro ali. Aí já é mais complicado. Tem outros que já é só passar a mão, tchum. Mas um do lado, outro do outro. Estamos nessa. Amém, irmãos? Mas assim, reflete ou não reflete a imagem? Quase que a mesma. Parece que, né? Você está se vendo ali. A Bíblia fala que isso acontece com a gente quando a gente deixa o Espírito do Senhor entrar. Não tem como você não mudar, irmão. Não tem como Deus não transformar a sua vida.
Só que isso acontece de glória em glória. Todo dia, se você permitir, é uma permissão que você tem que dar diária. Não é hoje, porque você está precisando muito. É hoje, é amanhã, depois de amanhã, já vai dormir, já acorda dando permissão ao Espírito Santo de entrar na sua vida, de guiar a sua vida, de dirigir sua vida. Vem à igreja, vem à igreja, vem à igreja, vem à igreja, não para de vir, para de dar ouvido a espírito enganador. Os amigos vão construir, até família, vão começar a te chamar de fanático, agora não sai mais da igreja, agora não sai. Olha, sua esposa colocou um cabresto em você, hein? Está te levando para a igreja todo dia. Para, não dá nem ouvido para esses amigos, que na verdade de amigo não tem nada. Seu marido colocou um cabrista em você, a mulher do cabeleireiro fala lá. O seu marido colocou um cabresto em você, agora te leva para a igreja direto, hein? Já mudou de roupa, já está com roupa decente, já está falando, não pode nem falar palavrão, você fica triste, chateada comigo. Pô, o que houve com você? Você é a minha parceira do chopp. Para, nem dá ouvido isso, esquece isso. Muda de cabeleireira. Vai para outro lugar. Amém, irmãos? Vai para um lugar onde as pessoas não te conheciam como você era antes. De glória em glória, você vai refletindo a imagem de Cristo. Deus vai transformando. Quando? Quando o Espírito do Senhor está com você. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Dá a Ele a liberdade diária. E você vai ver se não vai acontecer a transformação. Amém, Jesus? Eu vou terminar agora. Ian, pastor, coloca para mim Josué 24. Eu acho que é versículo 15. Eu vou terminar aqui. Acho que é versículo 15, amigo. Deixa eu ver. É isso mesmo. Eu vou terminar aqui, tá? Pode olhar na tela aí. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. É para escolher. Então é escolha. Eu escolho. Você escolhe. Ninguém pode escolher por nós. E ele fala para aquele povo assim, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, vocês têm que escolher, são esses deuses que vocês vão servir, ou os deuses dos amorreus. Vai. Em cuja terra habitais. Vocês escolhem. Quais são os deuses que vocês vão servir, ou se vai servir o único Deus? O Espírito que de glória em glória transforma você. Você que escolhe. A escolha então não é minha, não é nem minha em relação a você, nem você em relação a mim. Eu escolho a minha e você escolhe o seu. Amém, Jesus? Se você quiser, diariamente você busca o Espírito Santo e ele vai transformando. Você vai começar a refletir a imagem de Cristo. Daqui a pouco todo mundo vê a diferença em você. Não demora muito. Aí ele fala assim, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem conhecia esse versículo? Pelo menos o final do versículo. Quem conhecia? O finalzinho. Pelo menos o final, né? Porque a gente sempre fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas o contexto todo é esse aí. Está falando de escolher o Deus certo. Para servir. Escolher o Deus certo. O contexto é esse. Mas a gente só fala o final. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por que eu te trouxe aqui? Para a gente encerrar a mensagem. Nós começamos lá no deserto. Certo? Jesus está sendo... Está sendo não. Não está sendo não. Jesus está recebendo uma influência do diabo para transformar a pedra em pão. E ele rechaça isso. Ele não aceita isso. O diabo está oferecendo, está tentando, querendo influenciá-lo, e ele podia fazer, era impossível para a gente, mas para ele não era impossível, e ele rechaça aquela influência, ele fala, não vou ser influenciado por você, se o meu pai me mandasse fazer, eu faria, se o meu pai quisesse, ele me daria, tanto que no final da tentação, se você nunca leu, Deus, quando ele vence as 3 tentações, o próprio Pai envia anjos que oferecem a ele alimento. E Jesus come lá no deserto mesmo. Os próprios anjos do Senhor vêm no deserto e servem a Jesus. Olha o que Jesus ia perder se tivesse se deixado influenciar. O diabo é influenciador. Cabe a você perguntar, eu vou fazer isso? Vou. Mas por que eu vou fazer isso? Quem é que está me influenciando? Eu estou sendo influenciado por quem, afinal de contas?
Você tem que fazer essa pergunta e você tem que responder essa pergunta. Ninguém devia fazer para você e ninguém devia responder por você. É você. Entende? O Josué, ele está dizendo, se vocês querem servir outros deuses, sirvam. Mas eu e a minha casa. Então começou por quem? Por isso que eu te trouxe aqui. Ele não falou a minha casa e eu. Eu fui influenciado pela minha casa. A minha casa serviu ao Senhor e eu vou servir ao Deus que a minha casa serve. Aquilo que você aprendeu quando era criança, bebê, e cresceu aprendendo, é para ser transformado. E Deus é que tem que transformar. Tem coisas que são do passado, antigas, da família, que vem de legado, de família, passando de pai para filho, de pai para filho, de filho para pai, vem passando, pai para filho, vem passando, e você não quer largar por causa disso. Que afinal de contas, minha bisavó, minha avózinha, minha maninha, e agora eu também tenho que fazer igual, não tem não, você tem que fazer o que Deus manda. A influência nossa é do Espírito Santo, porque onde tem o Espírito de Deus, ali há liberdade. Aí ele vai me transformando de glória em glória, porque eu deixei o Espírito de Deus me influenciar. Coisas boas eu agrego, não abro mão. Mas aquilo que não vale a pena, que não estava encaixado com a palavra de Deus, eu não vou engendrar aquilo, eu não vou preparar aquilo para encaixar. Tem que encaixar. Tem que encaixar, porque o Espírito de Deus me dá liberdade. Entende? Ele não age nas trevas. Entendeu, irmãos? Então a ordem é essa. Ele fala, e a minha casa. Não, minha casa e eu serviremos ao Senhor. Não, eu. Começou comigo. E eu passei para minha esposa, eu passei para meus filhos, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Começa com você. Começa com alguém. E a partir desse alguém, aí vai. Lá em casa começou com a minha esposa. Eu, meus filhos. Ela e a casa dela servem ao Senhor. Amém? Na casa dela começou com a mãe dela. E olha, a mãe dela sofreu. Mas ela e a casa dela hoje servem ao Senhor. Amém, Jesus? E é assim que tem que ser. Começa por você. É isso que eu queria falar com vocês hoje.